Sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui mais uma live. Acho que deve ser a live de número 26 ou 27. Das 30. E teve gente já pedindo para eu não fazer só 30. Para poder estender um pouco mais. E eu acho que eu vou fazer isso sim. Tá? Vou colocar aqui o tema da live. Que é responsabilidade. Responsabilidade. Vou deixar aqui fixado. E como que a responsabilidade te ajuda a realizar tudo que você queira fazer. Seja emagrecer, seja qualquer outro objetivo. Eu vou focar, obviamente, no emagrecimento, porque é minha área. Mas tudo na vida é uma responsabilidade. Até as 30 lives que eu me propus a fazer, é uma responsabilidade eu fazer todos os dias, sem falhar, tá? Isso que é louco, porque todas as lives, elas se interligam. Por quê? Para algumas pessoas que vivem me perguntando se eu vivo aquilo que eu prego, realmente eu vivo. Então é mais fácil eu ficar contornando as coisas, porque é aquilo que eu vivo. Então não é difícil para mim. E por isso que todas as lives se conversam. Tá? Eu coloquei aqui o microfone e deixei uma musiquinha, uma música clássica tocando de fundo. Não sei se atrapalha, vocês me dão um feedback aí. Tá? Mas responsabilidade é diferente de culpa. Tá? São coisas diferentes. Você não precisa se culpar. Você precisa de responsabilidade. Você precisa ser responsável naquilo que você faz. Naquilo que você propõe a fazer. Né? Se propõe a fazer. É isso. A culpa, ela te paralisa. A culpa, ela te paralisa. A responsabilidade constrói. Ou seja, não adianta a gente ficar se culpando, achando que a gente vai resolver alguma coisa com a culpa. Que a gente não vai. Tá? A gente não vai. Se você está esperando motivação, talvez esteja só evitando a responsabilidade. Ou seja, você não constrói nada com a motivação. Nada. Tá? Motivação é um caminho de, como se fosse a montanha-russa, é altos e baixos. Responsabilidade, disciplina, é você sempre ficar naquela mesma linha. Entendeu? Então, assim, não adianta. As pessoas falam, não, você precisa de motivação, né? Você precisa de um motivo para ação. Não. Você precisa de responsabilidade e disciplina. Motivação, ela não é permanente. Tá? Quem aqui já prometeu começar na segunda-feira? Ou quem se culpava por uma rotina atolada, né? Falta de tempo. Ou então a pessoa, ela se autodenomina. Não, eu sou assim mesmo. E aí fica. Esse é o pior erro que a gente pode ter. É o pior. Por quê? Responsabilidade não é você se culpar. É você não... É parar de terceirizar. Certo? Como, por exemplo, não adianta eu falar no final de 2025, não, em 2026 eu vou ser diferente. Só passou um dia. Só mudou um dia. Não, você não vai mudar. Não, porque a motivação do ano novo e tal. Quem aqui, estamos em, acho que é dia 2 de março. Quem aqui falou que na virada ia fazer um ano completamente diferente e não, começo do ano até conseguiu seguir, mas depois não largou? Acredito que a grande parte seja assim. Por quê? Motivação, ela não sustenta. Ela não sustenta. A diferença entre culpa e responsabilidade são coisas totalmente diferentes, em cenários totalmente diferentes, tá? A culpa fala que eu sou o problema. Só que a gente não é o problema. Primeiro que a gente não é o problema. Segundo que podemos estar com o problema. É diferente. Mas a culpa diz isso. A responsabilidade diz, eu posso mudar a direção. Eu posso escolher não ficar mais isso. Entende? Eu posso escolher mudar. Porque eu me responsabilizo
Tá legal? Dá pra escutar a música? Não? Deixa eu então um pouquinho. Voz música clássica. Minha mãe passou aqui. A culpa, ela te gera vergonha. A responsabilidade te gera uma ação. Não adianta você se culpar que você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar correndo aquela rodinha de ratos. Que muita gente vive assim. E não estou dizendo só na culpa. Estou dizendo nessa rodinha de ratos. Muita gente, o corpo dessa pessoa passa a vida só tentando sobreviver. E não viver. São coisas diferentes. Nosso metabolismo, se ele não estiver regulado, ele só está sobrevivendo. Ele não está vivendo. Você não chegou na sua capacidade máxima. Entende? A sua vida pode mudar, e a sua vida muda realmente, quando você decide que o volante é seu e não outra pessoa. Eu gosto de levar essa consideração porque eu coloco na perspectiva que eu estava no hospital, ou na perspectiva que eu estava na minha infância. Diversos médicos, meus pais, diversas pessoas falaram que eu não poderia fazer tal coisa, e por um tempo eu acreditava nisso e não fazia. Até que eu resolvi tomar conta da minha vida, assumir o controle da minha vida e comecei a guiar, a me guiar, podendo alcançar coisas que diziam que era impossível alcançar. Tá? Agora, onde as pessoas terceirizam essa culpa? Trazendo mais para a saúde, tá? Porque o foco aqui é a responsabilidade na questão do emagrecimento. Mas você pode levar isso para qualquer outro âmbito da sua vida. Mas elas terceirizam principalmente por genética, emagrecimento, genética, falta de tempo, idade, sendo que idade não significa nada, absolutamente nada. Você pode ser um jovem de 18 anos doente e um idoso de 60 saudável, porque a idade não significa nada. Rotina, a orientação médica que você busca e os remédios que você toma. Então, assim, as pessoas elas terceirizam a genética. Não, eu nasci assim, eu posso... Uma senhora de 32 anos, né? É exatamente isso. Você pode ter 32 anos e viver totalmente cansada, indisposta, sem conseguir dormir, enquanto um senhor de idade vai dormir às 8 horas, acorda às 5, tem o dia cheio. Então é diferente, tá? E ele sente bem. A genética influencia, obviamente, ela influencia, só que ela não decide. Os hormônios influenciam, só que não são só eles. O contexto em geral influencia, mas não é só isso. Tá? Não é só isso. Nada substitui a responsabilidade diária. Nada substitui a responsabilidade diária. E é essa a questão, esse o ponto. Não adianta você falar, não porque eu não tenho tempo, não porque minha rotina é puxada, porque... Eu falei na live de ontem, estava dando carona para uma colega, uma grande amiga, e ela falou... Ontem? Não, anteontem. Eu falei na live de ontem. E eu falei... Ela falou que a rotina dela é puxada e tal, por isso que ela não fazia as lives. Aí eu falei, ó, todo mundo tem a rotina puxada. Todo mundo tem a rotina puxada. Não é só você que não tem. Então, assim, por que outras pessoas não vão levar isso em consideração e vão fazer e você não? E eu até brinquei com ela. Mas, ó, faz o seguinte, não precisa fazer a live e deixa eu sair na tua frente. Tipo, brincando, né? Ela pegou e ela fez a live no dia. Então, isso é muito legal, porque ela entendeu que a responsabilidade é dela. Ela tem que parar de jogar a culpa no contexto, a culpa nos hormônios, enfim. Precisa parar de terceirizar essa culpa e começar a agir. Eu acho que é esse o ponto que a gente tenta sempre bater. Você pode não ser culpado pela sua situação atual, né? Mas é responsável pela próxima decisão. É aquela mesma frase que as pessoas falam: eu não nasci de uma família rica, não nascer de uma família rica não é culpa minha, mas uma família rica virá de mim, né? E isso é minha responsabilidade.
Então é basicamente isso. Não interessa onde você esteja. A culpa não é sua. Ou é, né? Dependendo da situação. Mas isso não interfere, não muda nada. Você precisa se decidir para onde você quer ir. Qual o seu próximo passo? Ah, não sei onde começar, não sei o que fazer, não sei. Estou totalmente perdido. Você enxerga o próximo passo? Enxergo. Então é esse. Acabou. E assim por diante, é dia após dia. Dia após dia. E agora sim, trazendo mais para o contexto do emagrecimento e saúde, vou trazer um pouco aqui sobre responsabilidade metabólica, que é o tema principal dessa aula. Responsabilidade não é fazer dieta radical, treinar 7 dias por semana, viver em sofrimento. Não é. Não é isso. Ninguém aqui, a Nutri do meu protocolo, o livro que eu escrevi, nenhum personal vai falar para você treinar todos os dias sem descansar. Porque o descanso ele faz parte. Tá? Então não é para você viver em sofrimento, não é para você... Eu falo muito isso aqui. Eu como o que eu quero comer. Porque eu adquiri uma responsabilidade quanto a isso. Quem come o que quer, só veste o que cabe. Tá? Quem come o que quer, só veste o que cabe. Só que a questão é, você pode comer o que você quer com equilíbrio, né? Com responsabilidade. É esse o ponto. Então assim, não é fazer dieta radical, não são essas coisas que eu falei. É dormir melhor para você. Todo mundo que entra, eu aceno. É você alcançar um sono tão bom quanto, tão leve assim para você chegar e dormir, né? Não aquela batalha não, preciso dormir, eu preciso acordar amanhã e eu não conseguir pegar no sono. Não é isso. É você dormir melhor, é você priorizar a proteína. Não adianta você quebrar teu jejum com pão, com doce. Falei para vocês, no meu aniversário, 9 horas da manhã, cantaram parabéns. E comeram bolo. Eu falei, gente, vocês estão malucos. Como é que vocês vão comer Vocês vão quebrar o jejum de vocês 9 horas da manhã com bolo? Sabe, totalmente errado. Eu não comi. O aniversário é meu, o bolo era meu, eu não comi. 9 horas da manhã. Por quê? Eu preciso priorizar a proteína, principalmente na quebra do jejum, que é o momento mais importante que você vai colocar a proteína. É você treinar força, não 7 dias por semana, você precisa ter o equilíbrio. Você treina 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, tira um dia para você descansar. Tira, não faz mal. Descanso faz parte. O músculo, ele se desenvolve também no descanso. Isso é incrível. Grande médico, esse eu recomendo. Parabéns, doutor Sucesso. Muito obrigado, viu? Rafael Colino, um grande amigo. Reduzir excessos. Não adianta eu só, vou fazer a dieta do não. Que mandaram a dieta do não. Nossa, eu fiquei, sabe, não entrava na minha cabeça como é que o cara ainda sobrevive na era das cavernas. O cara ia falar, não, ele era um hater, né, falando mal de mim. Ele falando, se você quer emagrecer, não precisa de nada disso. Só faz a dieta do não. Aí eu olhei a foto de perfil do cara, ele era obeso. Aí eu falei, meu irmão, tu não conseguiu fazer essa dieta do não. Não funciona. Não é pelo excesso que você vai chegar no... Na minha perspectiva, existem excessos que são bons, tá? Na minha perspectiva. Mas você não precisa se fechar para todos os alimentos. Você não precisa treinar que nem um maluco. Você não precisa dessas coisas. Você pode encontrar um equilíbrio, um meio termo que você consiga fazer suas coisas sem você se desgastar. Para quê? Para você conseguir manter constância, tá? Porque responsabilidade é constância. É a decisão que a gente toma diariamente. Diariamente. O corpo responde ao que você repete, tá? Isso é sempre na base da repetição. Por isso que todas as minhas lives elas são interligadas. Porque eu bato sempre na mesma tecla. Se você convencer aqui, primeiro, o teu corpo aguenta. Só precisa convencer aqui. Acabou. Você gasta mais energia tentando convencer seu cérebro a fazer determinada ação, né? Do que você tomar essa ação. Porque o cérebro gasta mais energia. Por isso que é o maior impeditivo é você conversar com o teu corpo sobre, não, eu vou fazer. É isso. Porque a partir do momento que você se decide, acabou.
você vai fazer. Né? Por exemplo, as 30 lives. Eu fiz as 30 lives. Né? Eu estou fazendo, acho que é o dia 26 ou 27, mas eu estou fazendo as 30 lives. Por quê? Eu pensei, eu me decidi comigo mesmo, eu falei, acabou, eu vou fazer. Posso estar cansado, posso estar com sono, posso estar de noite, posso estar de dia, mas eu vou fazer. Posso estar com fome, mas eu vou fazer. Porque é o comprometimento. Porque a partir do momento que você se compromete a fazer e você não faz, é a pior coisa que você poderia fazer na sua vida. Porque aí teu cérebro entende, nada que ele falar, ele vai fazer. E aí você acaba, não, vou fazer a dieta, mas seu cérebro vai entender. Eu não vou conseguir. Isso é péssimo para o seu desenvolvimento. Isso é péssimo, péssimo. O problema não é a falta de informação, até porque eu trago aqui conteúdos informativos todos os dias. Todos os dias. Ninguém sofre por falta de conteúdo, pelo menos no meu perfil. Eu falo sobre diversos assuntos, não só médicos, né? Não só relacionados à medicina ou ao emagrecimento, como, por exemplo, as lives, a maioria são sobre performance. Mas performance no sentido de preciso ser melhor, preciso estar melhor, preciso estar na minha melhor versão. Então, é essa a questão. A informação você já tem, seja a que eu passo, ou seja, que outros profissionais passam, mas a informação você já tem. Você não sofre pela falta dela, você sofre pela falta de aplicação delas, das informações. Se a gente fala, não, precisa comer de 3 em 3 horas. Aí um cara chegou pra mim, um cara que é amigo meu, chegou pra mim e falou, não, na época das cavernas os caras não comiam de 3 em 3 horas. Eu falei, irmão, você está se comparando com 2 milhões, 2 bilhões de anos atrás? Deve ser 2 milhões de anos atrás? Não é possível. Como é que você vai querer levar em consideração a época das cavernas com hoje? A época das cavernas, a média de vida era 40 anos. Hoje é 90, hoje é, dependendo de alguns países, é um pouco mais, né? Um pouco menos. Como é que você está se comparando? Né? Então, assim, se a gente fala, ó, hoje o melhor é dormir 8 horas por noite. Não, mas eu durmo 5 e fico bem. Você não fica. Você acha que está bem, mas você não está. Você está se adoecendo aos poucos. Só que isso você não consegue perceber, tá? Então, assim, você sabe que você precisa dormir melhor, você sabe que você precisa comer melhor, você sabe que você precisa treinar mais. Não, mas eu treino 3 vezes por semana. Minha mãe tá na live. Ela fala, não, mas eu treino 3 vezes por semana. Eu falo, tá ruim. Tá ruim. E os outros 2 dias que ela treina com o personal. Os outros 2 dias, vai lá só pra caminhar. Anda aqui, em frente à praia, anda, sei lá, anda em qualquer lugar. Faz cardio, faz alguma coisa. Não, treino 3 vezes por semana, aí acabou. De 7 dias, você não precisa treinar os 7, mas vai treinar 3? Não tá nem fazendo 50%. Tem noção que você não chegou na média? Responsabilidade é agir mesmo quando você não está motivado. Diversas vezes eu liguei a live sem eu querer, sem eu estar motivado para fazer, sem eu saber o que eu iria falar. Só que essa é a responsabilidade, é eu pegar e fazer. Né? É basicamente isso. É você colocar uma coisa na tua cabeça e é obstinação. Você fazer. Porque disciplina não é intensidade, é repetição. É repetição. Quanto mais você repete, mais você melhora. Comecei a primeira live, isso eu até dei o exemplo ontem. Primeiro você começa, depois você melhora. Comecei a primeira live, foi ridícula. Foi no carro, não sabia o que falar, foi péssima. Hoje já tenho um ambiente montado. Eu falo melhor, eu não gaguejo mais. Eu não fico com vícios de linguagem. Então isso vai melhorando. Com a repetição você vai melhorando. Tem lives que eu brigo mais, tem lives que eu falo mais tranquilo, porque depende do contexto. Essa é a responsabilidade. Eu acho que assim, ninguém que vai cobrar por responsabilidade vai falar, não, então pessoal, eu acho que assim, a gente tem que ser responsável. Não, a gente vai falando com uma certa intensidade, porque é o que a gente quer passar, é o que eu quero passar. Entende? Por exemplo, hoje, eu tô bem melhor do que quando eu comecei. Já foi mais de 20 dias fazendo. Daqui a 40 dias eu vou olhar para trás e vou falar, nossa, esse aqui tá péssimo, porque eu já vou estar melhor.
Porque eu vou fazer dia após dia. E a cada dia que eu faço, eu melhoro em alguma coisa. É simples, é simples. Responsabilidade não é rigidez, não é. Por exemplo, teve uma live de sábado, né, que eu fui no evento, que foi incrível o evento, incrível. Só que no evento eu prestei atenção lá, né, então não foquei em fazer a live durante o dia. Cheguei em casa, já havia passado da meia-noite. E aí, só que isso, voltando para casa, eu falei, ó, eu tava conversando com essa colega que eu dei carona, eu falei, ó, já passou da meia-noite, só que eu vou chegar em casa e eu vou fazer a live. Porque não é rigidez, não, porque era para fazer meia-noite, acabou, não fiz. Não, é você se entender. É você se entender o momento que você tá. Porque se não deu para fazer antes da meia-noite, não tem problema. Só que, o que dá para me fazer agora? Dá para me fazer depois da meia-noite? Peguei e fiz. Inclusive eu fiz com ela e com o Dr. Steven, que é um outro médico super incrível. Super incrível. Então assim, a gente conseguiu fazer uma live maravilhosa, apesar de ter passado da meia-noite. Porque a gente entendeu que não é rigidez, não é aquele negócio amarrado, sabe? Não, preciso fazer até meia-noite. Não. Obviamente, se eu conseguir começar antes da meia-noite, para mim vai ser melhor. Porém, se eu não conseguir, para mim ainda assim é melhor eu fazer do que dar a desculpa. Não, já passou da meia-noite e não vai valer mais. Porque aqui eu vou estar me sabotando. Responsabilidade não é você viver preso, é você ter estrutura, é você entender, é você escolher melhor pelo menos 80% do seu tempo. As pessoas falam, né? 80-20, você precisa receber 80% em 20% de trabalho. Você precisa encontrar, né, esse equilíbrio. Então, as pessoas falam, nossa, mas você é isso mesmo? Pô, eu vivo isso. Só que 100% do momento eu vivo isso? Não. Tem momentos, hoje o dia foi um dia um pouco mais tranquilo. Que eu estou um pouco cansado, então eu não fiz tanta coisa. Mas eu me permito. Por quê? Ao longo da semana inteira eu não parei um minuto. Então agora eu me permito um pouco. Só que é igual o Guto Galamba falou, né? Ele fala, um dia ruim tudo bem, 2 não. Hoje foi meu dia ruim. E que ainda assim foi muito bom. Mas hoje foi meu dia ruim. Mas amanhã eu vou voltar como se não tivesse nada acontecido. Porque senão, se amanhã eu acordar, tiver outro dia ruim, aí depois eu vou ter outro dia ruim, depois outro dia ruim. Cadê? Acabou. Vou perder a linha. Entende? Liberdade sem estrutura vira autossabotagem. Por isso que eu falo, o doce que minha mãe fazer, eu posso comer. Porque eu tenho estrutura para isso. Tá? Eu tenho uma certa liberdade, mas consciente. Se eu quiser comer tudo o que eu quero, eu não vou caber nas minhas roupas. Quem come o que quer, não veste o que cabe. Inclusive, eu quero só fazer um adendo. Doutora Tamires Mariano, uma das melhores que eu conheço, é a melhor neuropediatra que existe. De todo o Brasil. Acho que Brasil afora, inclusive. Ela é maravilhosa. Mães, pais, por aí. O conteúdo dela é incrível. Incrível mesmo. Voltando ao assunto. Talvez você não esteja só cansado. Você esteja frustrado porque você não conseguiu fazer as coisas. Você pode até ter tentado antes. Só que você não conseguiu e tal. E aí você fica frustrado quanto a isso. Só que a responsabilidade é você entender que já passou, já era. Você não vai mudar o passado. Você vai focar agora no futuro. O que você pode fazer hoje no presente que vai mudar realmente o teu futuro? Porque viver no passado, isso é depressão. E você viver só no futuro é ansiedade. Não, você precisa viver o presente. Só claro, você precisa viver o presente focando no seu futuro. Não adianta você viver como se não houvesse amanhã, porque depois você vai colher o que você está plantando hoje. Entende? Sempre você precisa olhar. Nossa, eu falo com a língua muito presa. Sempre você precisa olhar para a próxima escolha. A próxima. Qual tomada de decisão eu vou escolher agora? Onde que eu posso ir? Basicamente isso. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Você não precisa. Só precisa decidir o melhor agora. Para mim, o melhor agora era fazer a live. Então é isso que eu fiz. Entendeu? Então, que nem até falo no livro do sono. Lá eu dou vários exemplos.
Você não precisa mudar todos. E eu falo isso no livro. Para você, inclusive, eu recomendo você a não mudar todos. Escolhe 2, né? Escolha 2 e mude 2. Um mês, depois você muda mais 2. E assim por diante. Porque você não vai mudar da noite pro dia, você não vai mudar. Passa ano, passa semana, né? Porque segunda-feira a pessoa começa. Não começa. Ou começa na segunda, mas na quarta já não tá mais assim. Não funciona. Não funciona. Responsabilidade não pesa, ela liberta. É você, basicamente, colocar na sua mente: o que eu preciso fazer, eu vou fazer. E acabou. É simples. É simples. É tão óbvio. Tipo assim, é tão óbvio que as pessoas não acreditam e não levam isso em consideração. É basicamente você falar que vai fazer e fazer. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem. A live. Tem momento, né? Tiveram momentos, outras lives, que não chegava, que não entrava ninguém. Só que eu mantinha o mesmo pique. Por quê? Eu espero, eu falo isso toda live, eu espero poder ajudar uma pessoa por live, ou uma pessoa só. Por semana eu já vou estar feliz. Por semana eu já vou estar feliz. Óbvio, quanto mais eu puder ajudar, melhor. Só que uma eu já vou ficar feliz. Só que teve momentos que fica sem ninguém. Né? Tiveram momentos que em algumas lives não tiveram ninguém. Só que isso ainda assim é importante para mim. É importante. Porque, poxa, mesmo sem ninguém, eu ainda consegui manter o mesmo ritmo, o mesmo pique, a mesma linha de raciocínio. Porque é mais para mim do que para você. Entende? Óbvio, se eu puder ajudar, eu fico super... É um prazer. Né? Esse é o intuito. Mas isso, antes de ser para você, é para mim. Porque eu tô colocando aqui na minha cabeça, se eu falei, eu vou conseguir. Independente que não esteja ninguém, eu vou conseguir. E eu vou continuar. Porque eu sei que vai ter um momento que vai entrará muitas pessoas. Sendo que uma para mim já conforta meu coração. Só que eu preciso treinar, isso é para mim. Entendeu? Quando você assume o controle, você não depende mais da sorte. Antes eu entrava na live e falava, não, deixa eu ver o que vai sair por aqui. Não, hoje não mais. Hoje eu sempre estruturo o que eu vou falar. Sempre estruturo o que eu vou falar. Porque não adianta eu vir aqui, não, deixa eu falar qualquer coisa. Não, minha responsabilidade é com vocês. Eu preciso trazer alguma coisa vantajosa para vocês. Porque por que mais vocês vão parar o dia de vocês para me escutar? Sendo que a chave da BM está aí. Ou tá por aqui, não sei. Por que mais vocês vão parar se o assunto que eu... Pai, pode ser por aqui. Por que mais vocês vão parar para me escutar se meu conteúdo não for de valor? Se eu não for uma pessoa de valor. Eu até postei, eu vou postar depois para todo mundo, postei um reel de teste falando, você nunca vai me ver. Colocando aquele áudio do solteiro sabor casado. Porque você nunca vai me ver bêbado, fumando, usando droga, numa balada, encontros rasos, fazendo algo que me envergonharia. Você não vai me ver fazendo isso. Nada disso. Você vai me ver fazendo o quê? Estudando, treinando, trabalhando, jogando golfe, que são os meus momentos. Então, inclusive, o dono da M Maison, a maior loja de vestido da Baixada Santista, acabou de entrar na live. É um prazer ter ele aqui. Então, assim, se essa live ajudou você de alguma forma, em algum momento, em alguma fala que eu tenha feito, isso já me conforta meu coração. Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, você pode colocar no meu direct ou aqui mesmo, responsabilidade, ou eu quero assumir minha vida, porque é pra gente criar essa comunidade de pessoas que fazem aquilo que vivem, né? Quer dizer, ou melhor, vivem aquilo que falam, né? Porque não adianta vir aqui, falar um monte de coisa e eu não fazer, entende?
Não é, isso é hipocrisia, não é uma coisa que eu gosto. Então assim, você comenta responsabilidade, se eu conseguir ajudar alguém, ou enfim, tiver alguém que precisa ouvir isso, caminhe para essa pessoa. Foi uma live muito poderosa, em termos de níveis de consciência, foi muito importante. Foi assim, sensacional. E é uma frase que eu sempre falo, eu sou o Dr. Yu, e por aqui a gente não se culpa, tá? A gente constrói, nós construímos, nós estruturamos. Por quê? Porque esse é o caminho, né? Não dá pra... Se a gente quer emagrecer, a gente não vai... Não é você se culpando que você vai chegar no peso ideal. E para mim, peso na balança não significa absolutamente nada. Por quê? Eu posso pegar uma pessoa com 90 quilos, mas que tenha muita massa magra, que tenha... né, enfim... E uma pessoa com 80 quilos, mas tenha mais gordura. Quem que está melhor? Essa aqui, teoricamente, né, entre aspas, estaria em obesidade. Essa aqui no peso normal, só que mais gordura. Quem que está melhor? Essa aqui. Por quê? Peso é um número. A gente não pode focar no número. A gente tem que focar na qualidade de vida da pessoa. Obviamente, uma pessoa que tem mais massa magra, ela vive melhor do que uma pessoa que tem mais gordura. Entende? Essa pessoa que tem mais massa magra, né, mais músculo, vai ter um sono melhor, vai ter uma rotina melhor, vai ter uma autoestima melhor, vai ter um autocontrole melhor do que uma pessoa que está com obesidade, só de gordura mesmo, ou uma pessoa sarcopênica. Ah, doutor Yu, o que é sarcopenia? O que é uma pessoa ser sarcopênica? Ela ter falta da massa muscular. Na maioria das vezes a gente vê isso em idosos, tá? Aqueles idosos que são literalmente pele e osso, eles estão com sarcopenia. E são os idosos que entram na UTI e não saem. Porque o nível de massa magra que você tem define se você vai sair da unidade de terapia intensiva, né, a UTI, ou não. Então, quanto mais músculo você tiver, isso que vai definir se você vai sair, se você entrar numa UTI, né? Se você vai sair dela ou não. Tá? Então, eu espero que vocês comecem a ver a academia, né? Sei lá, CrossFit, qualquer coisa, que eu prefiro academia, que faça você ganhar massa magra. O CrossFit também consegue, mas eu prefiro academia. Então você começa a entender que não é só estética, não é só ser bonito pelado, não é só ter um corpo bonito, não. É você ter saúde, você ter um corpo que, se falhar em um determinado momento, você vai conseguir recuperar. E não um corpo que, se falhar, já era. Tá? Acho que foi um pouco duro no final, mas realmente é isso. E eu não quero ver ninguém aqui numa cama de hospital, porque eu sei como é ruim. Tá bom? Então, agradeço a todo mundo que entrou, a todo mundo que está online e a todo mundo que assistirá essa live pelos Reels, porque essa live ficará salva, tá? Agradeço demais a participação de todos vocês. Quero desejar a vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você assistir isso. Até a próxima live.